Oi, pessoal, boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Estamos, Aline. Obrigada. Eu vou começar me apresentando. Eu sou a Aline, acho que a maioria aqui me conhece. Eu sou enfermeira de formação, sou enfermeira há 13 anos. Tenho pós-graduação em gestão em saúde pelo Sírio. Fiz uma outra pós, experiência do paciente, pelo Einstein. E sou mestre em saúde e ambiente pela UNIT. Atuo na gestão desde 2012. Iniciei minha carreira como gestora na gestão pública. Trabalhei no USE, iniciei como coordenadora da área vermelha e amarela, virei coordenadora do pronto-socorro todo, fui assistente da superintendência assistencial, fui superintendente do hospital e atuei na coordenação administrativa. Depois eu fui convidada para vir para o Primavera e estou aqui desde 2017, onde eu vim como coordenadora do internamento, fui gerente de enfermagem e agora eu estou na superintendência assistencial. Eu vou apresentar e aí eu vou pedir licença para vocês para fechar a minha câmera, porque a internet está bem lenta aqui, mas vocês podem me chamar a qualquer momento, tá certo? Vem minha tela. Sim. 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 Então, eu vou falar para vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de Vivi. Ela sempre me instigando a falar um pouco sobre liderança. Quando a Vivi me convidou, eu falei para ela que liderança é um assunto muito amplo, né? E que cada aspecto da liderança exige uma aula, exige uma formação. E falar sobre liderança é algo bem desafiador. Então, a minha proposta hoje é a gente bater um papo, fazer uma troca mesmo. Eu vou trazer aspectos da liderança que são importantes para mim, que me ajudaram e me ajudam na minha condução diária com a minha equipe, com as pessoas que eu trabalho, e coisas que eu acredito e que eu deixo como reflexão para vocês. Então, que esse bate-papo seja um início de algo que fique para vocês, uma reflexão, que vocês depois busquem mais, porque liderança é algo muito profundo, tá? Então, o que eu vou fazer hoje é simplesmente trazer alguns aspectos que eu acredito que foram importantes para a minha liderança e que são importantes para a minha liderança. Mas falar em liderança e saúde, é importante eu trazer um aspecto sobre gestão e saúde, né? Então, a saúde, né, tem vários sistemas adaptativos complexos e com forte tendência para aprender, adaptar e se auto-organizar. Ou seja, se na saúde, se na instituição de saúde, se no serviço de saúde não tiver uma liderança, um gestor, ele vai se auto-organizar, porque eles são sistemas adaptativos. Então, as coisas andam. Vão andar de forma desordenada, vão andar de forma precária, mas a saúde tem muita tendência a se auto-organizar. E por isso que é muito desafiador, porque os atores que se interrelacionam sempre precisam se adaptar, se auto-organizar, atender às aleatoriedades e responder às demandas de outros autores, né? De uma forma muito rápida, exige respostas rápidas, e como é muito fácil se auto-organizar e se adaptar, a gente precisa ter muito controle para que as coisas funcionem de uma maneira planejada, de uma maneira organizada. Os sistemas tradicionais são administrados para minimizar custos, né? E os cuidados de saúde devem ser geridos para maximizar valor. E algo que é importante falar sobre gestão em saúde é que um serviço de saúde é construído por pessoas. Nós não conseguimos fazer um serviço de saúde sem pessoas. Mas que sistema é esse que a gente está inserido?
é um sistema muito complexo, né? Tem vários órgãos, várias letras, várias siglas, várias regras, regras que se complementam, regras que às vezes conflitam entre si, né? Exige muito conhecimento, existe muita evolução. Nós temos ainda aqui que não coloquei os conselhos, né? Conselho de Medicina, Conselho da Equipe Multidisciplinar, que também nos rege, que são norteadores dos nossos processos. E tem instituições privadas e públicas que também interagem o tempo inteiro. E essa saúde, né, quando a gente fala sobre saúde, é importante a gente entender que contexto a gente tem essa saúde. Quais são os desafios na saúde? Então, o desafio é que hoje existe ainda muito foco no tratamento, fala-se pouco sobre prevenção, sobre promoção à saúde, o foco é muito voltado ao tratamento. Alto custo, então a saúde hoje custa muito, e isso se deve, eu vou até detalhar um pouquinho mais, isso se deve não algum só protocolo, aos alguma coisa que fala aspectos a de diferença entre saúde. normativa, protocolo, manual? Deixa eu só. Falta de segurança e baixa qualidade. Então, uma das maiores causas de morte no mundo são erros relacionados à assistência. Existe uma má distribuição da atenção. Vivemos um dilema de coexistência entre sobretratamento e subtratamento. Os interesses são divergentes, então isso implica muito nessa coexistência. Todos os stakeholders estão insatisfeitos no processo, então os players da saúde eles estão insatisfeitos. Existe uma insustentabilidade do modelo de remuneração atual para quem é de serviço privado, que gera altos índices, níveis de desperdício, corrupção, baixa resolutividade e não garante a entrega de valor ao paciente, ou seja, aquilo que realmente importa ao paciente, sobre um baixo ou menor custo possível. Falta de previsibilidade, de compromisso com a sustentabilidade, qualidade e experiência do paciente, além das grandes redes se fortalecendo, né, e verticalização dos serviços. Então, hoje, a gente vive num cenário muito forte de grandes redes, muitas aquisições, hospitais comprando outros hospitais, virando grandes redes, e verticalização do serviço, ou seja, as operadoras de saúde comprando instituições de saúde para referenciar aquele paciente da sua operadora para aquele serviço específico. E como é que se deu a evolução no cenário da saúde? A gente fala muito sobre qualidade, né? Qualidade é muito importante na saúde, mas como é que isso surgiu? Quando a gente fala de qualidade, qualidade é algo muito recente na saúde. Se a gente for pensar, isso começou em 1999, quando veio o primeiro relatório do IOM sobre segurança e qualidade em saúde. Então, o que é que trazia esse artigo? Que os hospitais precisam oferecer um melhor cuidado, porque foi aí que se reconheceu que nós, profissionais de saúde, nós, instituições de saúde, serviço de saúde, nós erramos. Existem falhas nos nossos processos. Existe uma pesquisa muito legal que compara os profissionais de saúde a pilotos de avião. E 100% dos pilotos de avião, eles reconhecem que erram. E só 60% dos profissionais de saúde reconhecem que erram. Então, o reconhecimento do erro para o profissional de saúde ainda é algo em desenvolvimento. Em 2001, quando houve um outro artigo, né, foi publicado um outro artigo, que é Atravessando o Abismo da Qualidade, que é um relatório que propõe que haja definição de metas centradas no paciente para melhor assistência à saúde. Então, a gente começa a falar sobre metas, sobre gestão de risco, sobre metas internacionais de segurança do paciente. E aí, em 2003, também nos Estados Unidos, começou a trazer o conceito do consumerismo, que a gente via muito no mercado, no varejo, que você vai numa loja e quando você sai da loja eles perguntam quanto você recomendaria o nosso serviço para outras pessoas.
vem esse conceito para a saúde, traz o conceito do consumerismo para a saúde. O que é isso? Eu verificar o quanto as pessoas estão satisfeitas e indicam os nossos serviços para outras pessoas. E aí, em 2010, com a Obama na presidência dos Estados Unidos, ele fez o Medicare e o Medicaid, que são aqueles programas dos Estados Unidos que pagam melhor a quem oferece uma saúde melhor, um resultado melhor, um desfecho melhor. Ou seja, aqueles serviços de saúde que entregam melhor resultado são melhores pagos, digamos assim. E agora, como a saúde é algo muito dinâmico e é uma construção, né, diária, a gente tem um novo cenário, né, um cenário bem difícil para os serviços, que foi a pandemia, né? Foi algo muito forte para a nossa geração, que trouxe vários impactos importantes. E a gente teve esse cenário de pandemia, que nos trouxe um represamento muito grande de cirurgias. Então, a gente está entre aspas, pós-pandemia, com grande represamento de cirurgias, de procedimentos, com diagnósticos que foram retardados, né? Muitos diagnósticos foram retardados por vários motivos, ou porque o próprio plano de saúde dificultou mais o processo, ou porque o sistema público estava mais sobrecarregado com a pandemia, e a priorização desses diagnósticos, ela foi retardada. Trouxe também reflexão sobre a saúde preventiva, o quanto é importante a gente falar sobre prevenção e promoção, ainda que hoje a gente fale muito sobre o tratamento, a gente viva muito a saúde voltada para o tratamento. Eu vejo que na prática muitas pessoas voltaram a fazer atividade física, estão se preocupando mais com a alimentação, isso numa forma geral, né? A gente fala mais sobre isso está mais forte na nossa sociedade. Existe, além da sobrecarga que já tinha antes, isso se fortaleceu, então a sobrecarga, o sistema está muito mais sobrecarregado, tanto o sistema de saúde suplementar quanto o sistema público. Nós vivemos uma era de aumento de preços, né? Então a saúde hoje ela está custando muito mais. Por mais que a gente tenha melhores resultados no sentido de produção, o valor, o custo da saúde ele está muito maior, porque não foram só os insumos relacionados diretamente ao tratamento de saúde que aumentaram. A gente percebe também o aumento de preço como, por exemplo, o aumento do petróleo implica no custo da saúde, porque o saco plástico que eu embalo a roupa, por exemplo, ele também aumentou. E isso vai aumentar o custo daquele insumo e vai aumentar o custo para as instituições. O custo de comida, por exemplo, aumentou muito. Então, toda essa carne sofreu uma interferência da inflação muito grande. Então, tudo isso implica na saúde. E os profissionais estão mais demandados, né? Nós tivemos uma primeira onda, depois veio uma segunda onda, e agora a gente vai trabalhar com o cenário de pós-pandemia, com todo esse represamento, essa sobrecarga do sistema. Então, os profissionais de saúde estão mais demandados. E qual é o desafio para esses profissionais, né? Para esses profissionais, para esse sistema, para essas instituições, que a gente está vivendo a era da experiência do paciente, né? Que é uma tendência, não tem mais como voltar, né? Muita gente acha que a experiência do paciente vem só de a gente fazer boas ações, fazer coisas carinhosas para o paciente, não. O conceito de experiência do paciente, ele vem através de 3 pilares: rentabilidade, qualidade percebida, que são esses mimos que a gente faz, um bom serviço, hospitalidade, hotelaria, e qualidade técnica. A gente não tem como falar de qualidade de experiência do paciente sem falar de qualidade técnica. E o que é que muda nesse cenário de experiência do paciente? Muda que hoje o paciente ele é o centro do cuidado. Antes a gente falava muito sobre saúde e assistência e era a equipe que era o centro do cuidado, né? Então o banho no leito era no horário que era conveniente para a equipe,
A visita do médico era no horário que era conveniente para a equipe, o diagnóstico era da equipe do médico, não era conversado com o paciente. Era o médico que determinava quais eram os exames e medicamentos que aquele paciente iria utilizar. A escolha do paciente por uma instituição de saúde era definida pelo médico e não pelo paciente. E aí muda que agora esse paciente ele é convidado a ser o centro do cuidado, né? E ainda há literaturas que dizem que ele é parte do cuidado, que ele é trans no cuidado, né? Que ele está contido no cuidado. E ele também tem direito à opinião. Então, a gente tem o advento da tecnologia, o acesso à informação, o Dr. Google, né? Então, você está sentindo alguma coisa, você vai lá no Google e coloca. Instituições mais maduras até estão fazendo parceria com o Google para trazer informações mais técnicas para a plataforma. Os pacientes estão informados, engajados, tem muito influenciador agora, né? Então, paciente muito influenciador e insatisfeito. Então, é muito comum que o paciente chegue no serviço e ele não goste do serviço, que ele vá, não mais busque a instituição, mas que ele vá para a rede social e coloque aquela informação, aquela insatisfação dele na rede social. Uma necessidade da decisão ser compartilhada. Então, não é mais a equipe que decide o meu cuidado. Eu faço parte do meu cuidado e essa decisão precisa ser compartilhada comigo. E com o advento das acreditações, isso ainda ficou mais forte. Então, é comum você ver termos, você ver consentimento. É importante relatar em prontuário essas observações, porque a decisão ela precisa ser compartilhada. Traz muito também informação e transparência nas organizações de saúde. Então, uma necessidade de publicação de resultados clínicos e financeiros, indicadores de qualidade, segurança e satisfação. É comum em algumas instituições você entrar no site e ter os principais resultados deles lá publicados. Isso traz maturidade, isso diz assim, olha, eu tenho isso aqui, mas eu cuido, eu me sinto seguro, inclusive, para apresentar os meus números para vocês. E os pacientes escolhem os profissionais e as instituições, comparam os tratamentos, procedimentos, resultados e preços. Antes, nos Estados Unidos, sai muito mais pesquisa ainda sobre isso do que o Brasil, os pacientes escolhiam os profissionais e as instituições por indicação, né? O médico falava, eu quero que você opere em tal lugar, ele operava. Hoje, não. 45% da escolha do paciente, 45% dos pacientes escolhem aquela instituição pela experiência que eles tiveram anteriormente ou por uma experiência que alguém próximo a eles tiveram. Mas a gente não tem como falar de experiência do paciente sem falar sobre a experiência do colaborador, né? Que é o que essa experiência do colaborador? É a visão sistêmica dos funcionários em relação à percepção do local, das relações do ambiente de trabalho. E essa experiência ela é influenciada pelas experiências que permeiam toda a jornada do colaborador, desde o momento que ele entra na instituição até o momento que ele sai da instituição. E essa jornada do colaborador, ela vem embasada sobre 3 aspectos. Tecnologia, e aí tecnologia, não imaginem só tecnologia digital, não. Tecnologia de informação, de comunicação, de conhecimento, espaço físico e cultura organizacional. E aí, oferecer mais significado ao consumidor e colaborador tem sido a chave para a diferenciação e competitividade no mercado de trabalho. Empresas que acertam na experiência do colaborador superam as concorrentes em termos de desempenho com números significativos, incluindo fidelidade do cliente, mais 17%, e faturamento, mais 11%. O que vai nos diferenciar no futuro, e no futuro muito breve, quando eu falo de futuro, não pensem daqui a 10 anos, não, eu falo isso muito menos, não são as máquinas que a gente tem na instituição. Porque as máquinas, em algum momento, a gente vai ter as mesmas máquinas muito parecidas. Mas o que vai diferenciar um serviço de outro serviço é a experiência do paciente, como ele sente a nossa instituição, e que é trazido por essa experiência do colaborador.
E esse colaborador, né, esse mundo, né, esse novo contexto que eu trago aqui, é um mundo em constante mudança, né? Então, o mundo está mudando, está trazendo novos conceitos, novos comportamentos, novos aspectos, como incerteza, ansiedade. E os nossos colaboradores estão passando por essas transformações também. 35% da nossa força de trabalho são colaboradores da geração milênio, ou seja, que nasceram entre 1980 até 2003. Mas em 2025, ou seja, daqui a 3 anos, 75% dos colaboradores ao redor do mundo serão dessa geração milênio. E o que é que isso significa, Aline? Porque você está trazendo a questão da geração para a gente. Porque essa geração são pessoas que buscam sentido no trabalho. Que o trabalho não é mais aquela empresa que eu tento um concurso público e passo. Não. Essa geração, elas querem que seja significativo, que o trabalho seja significativo, que tenha flexibilidade, que eles tenham autonomia, que exista conexão, que o seu propósito pessoal seja linkado ao seu propósito profissional. E esse cenário esse cenário, né, ele traz aspectos como engajamento, experiência, ambiente do trabalho colaborativo e propósito como centro de discussão, que antes isso era algo tipo um acessório, e agora esses aspectos eles viram o centro de discussão e favorece essa ruptura, né, nas bases estruturais das organizações, fazem a gente pensar sobre isso. Então, nunca se falou tanto desses aspectos como agora. E aí, nossa equipe, né, essas pessoas que trabalham com a gente, eu gosto muito de falar sobre mindset, porque é importante vocês saberem que existe 2 tipos de mindset, 2 tipos de pessoas, né? Tem até um livro que o título é Mindset, que traz essa questão do mindset fixo e o mindset de crescimento, que é outro aspecto que também essa geração traz muito forte de mudança, né? O mindset fixo são pessoas que acreditam no imutável, né? Que só o talento cria o sucesso. Então, essas pessoas creem que que inteligência e habilidade são natos, né? A pessoa nasce com isso e vai ficar para sempre com isso. Tem dificuldade de ver a própria limitação, evita desafios por medo de revelar suas fraquezas, não crê que esforço possa gerar mudança, encara os problemas sem esperança de resolver. E o mindset de crescimento crê no desenvolvimento da inteligência e habilidade, ou seja, nós não nascemos com isso, nós nos desenvolvemos, busca aprendizado para superar limitações, abraça desafios, encara falhas como aprendizado, vê o esforço como um caminho da excelência, enfrenta problemas com entusiasmo. Essas pessoas, quando desenvolvem o mindset de crescimento, têm amor pela aprendizagem e resiliência como coisas essenciais para a realização. Então, o cérebro e o talento são apenas ponto de partida para isso. E falando nessas pessoas, né, nós somos essas pessoas, inclusive, eu trago a pirâmide de Maslow, né, que traz o que para a gente? A necessidade das pessoas. Isso aqui é a pirâmide das necessidades básicas. O que nós temos de necessidade básica? Nossa equipe, as pessoas com quem a gente se relaciona, tem essas necessidades aqui. E depois tem até um comparativo, quem quiser eu posso até mandar a foto depois, dessa pirâmide com a gente enquanto líder. Então, a gente todo mundo tem necessidade fisiológica, isso é básico, né? Então, isso traz o aspecto dentro do trabalho e fora do trabalho, porque nós somos um só. Eu já ouvi muito na minha carreira que assim, seus problemas ficam em casa, você no trabalho é uma pessoa, você em casa é outra pessoa. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que nós somos uma pessoa só e nós somos complementares. Se eu tiver
o ideal é que a gente tenha um equilíbrio entre esses dois mundos, né? Que a gente se desenvolva e tenha a autorrealização nesses dois aspectos, dentro e fora do trabalho. Então, a gente precisa que nossas necessidades fisiológicas sejam supridas, fora do trabalho, comida, água, sexo, sono e repouso. No trabalho, com horário de trabalho, intervalo de descanso, conforto físico, segurança, através de liberdade, segurança da violência, ausência de poluição, ausência de guerras. E no trabalho, um trabalho seguro, remuneração e benefícios, permanência no emprego, sociais, família, amigos, grupos sociais, comunidade. No trabalho, amizade dos colegas, interação com clientes, chefe amigável. A outra necessidade é estima, então, aprovação da família, dos amigos, reconhecimento da comunidade. E dentro do trabalho, reconhecimento, responsabilidade, orgulho, reconhecimento e promoções. E a última etapa dessa pirâmide é a autorrealização. Significa aquilo que é muito nosso. Então, a educação, religião, passatempos, crescimento pessoal. E no trabalho, um trabalho que seja desafiante, diversidade e autonomia, participação nas decisões e crescimento pessoal. E nós, profissionais de saúde, nós fazemos parte de um grupo diferente, porque nós somos expostos a frequentes situações de emergência. Então, muitas vezes a gente vem planejado para uma coisa e as coisas acontecem de uma maneira super diferente. Os nossos tempos são outros. Vivemos sobre um estado de tensão excessiva, né? Existe um escasso número de profissionais, atuação em condições de risco e circunstâncias que demandam constante acerto. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que fala que um determinado tipo de erro na saúde corresponde a 0,1% de toda a prática assistencial que a gente faz. Só que esse 0,1% demanda um alto índice de mortalidade. Então, quando há erro na saúde, a consequência desse erro ela é muito séria. Alta exposição a riscos químicos e físicos, relação interpessoal intensa com paciente, familiares e colegas. Nós da área da saúde, nós vivemos interagindo, constante contato com o sofrimento e a dor, que demandam controle mental e emocional muito maior do que em outras profissões. E aí, depois de falar sobre todo esse contexto, quando a gente olha para a gestão, a gente busca muito os melhores resultados, né? Então, assim, o que é que a gente busca? Ter os melhores resultados. Mas os melhores resultados, eles não vêm se eu não tiver processos bem estabelecidos, se eu não tiver um olhar muito forte, muito intenso para os processos. Mas como eu chego aos processos? Através das pessoas. Não tem como eu ter processos bem estabelecidos se eu não tiver pessoas. Então, o investimento principal, quando a gente está falando de liderança, é investir nas pessoas. É olhar para o grupo, é acreditar nas pessoas. E eu queria pedir a vocês que a gente parasse um pouquinho agora, né, na aula, nesse bate-papo, e que vocês pegassem um papel e uma caneta, ou o celular, se vocês quiserem, e que a gente parasse 5 minutinhos para responder isso aqui, né? Que a gente alinhasse as expectativas conosco, inicialmente. Eu queria que vocês pegassem esse papel e essa caneta, ou o celular, e que respondessem agora essas perguntas. Mas antes de responder essas perguntas, queria que vocês pensassem em uma pessoa de confiança de vocês, uma pessoa que vocês confiem muito, que vocês possam depois conversar sobre isso com essa pessoa. Então, pense numa pessoa e escrevam no papel ou no celular. E eu queria que vocês, todo mundo já está aí, disponível para responder? Vou entender que sim, tá? O que você espera do seu futuro?
que é que você espera do seu futuro? E de sua carreira? O que é que vocês esperam? Se estiver muito rápido, vocês podem falar, tá? Confesso que eu prefiro falar sobre isso presencialmente, porque eu vejo as pessoas, mas tudo bem. E de sua carreira, o que é que você espera? Como é que você se vê daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? O que é que você se vê enquanto carreira? Quais são os seus principais desafios no exercício do seu trabalho? E o que já foi feito por você para melhorar isso? Eu gostaria que vocês respondessem isso com bastante honestidade e que essa pessoa que vocês pensaram antes de escrever, de responder, que vocês busquem essa pessoa e discutam com ela isso. Que pensem também como elas veem vocês e como vocês se veem, que isso seja um momento para vocês alinharem as expectativas junto com alguém da confiança de vocês, tá? Como eu falei, esses aspectos que eu trarei agora são aspectos que eu acredito que me ajudam na minha liderança. Isso pode variar de pessoa para pessoa, e o meu intuito aqui não é trazer conceitos, discutir teorias, é discutir o que eu acredito e que faça que seja uma sementinha aí na cabecinha de vocês, para que vocês sirva para vocês de inspiração e instigue vocês a buscar mais sobre isso. Primeiro aspecto que eu entendo na liderança é que nós fazemos parte de um serviço coordenado, né? E que nosso grande desafio enquanto liderança é a capacidade de conectar pessoas para oferecer um melhor cuidado ao paciente, seja em que esfera for. Mas antes disso, é muito importante ter autoconhecimento. E autoconhecimento demanda muito da gente. Ser líder não é fácil. Tem muitas pessoas que romantizam a liderança, que acham que ser líder é uma coisa linda, que é inspirar pessoas. Mas a gente não tem como inspirar ninguém, a gente não tem como avaliar ninguém, como acompanhar ninguém, que não tem como cuidar de ninguém se a gente não se conhece. Então, o autoconhecimento ele é muito importante no processo de liderança. Eu acredito que a base da liderança está no autoconhecimento, na capacidade da gente se reconhecer enquanto pessoa. Porque existe uma parte que a gente pode controlar, mas existe uma outra parte que a gente não pode controlar. E não é o que acontece com você, mas é como você reage que importa. Então, a gente precisa nos conhecer, para que a gente possa agir. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Então, a percepção que os outros têm de nós, a gente não pode controlar. A nossa posição no mercado de trabalho, até a nossa saúde. Mas existe uma outra parte que a gente pode controlar, que é justamente como a gente reage a isso.
E também no aspecto de autoconhecimento, porque é importante a gente se autoconhecer? Porque a vida é muito curta para ser feliz só nos finais de semana. É importante o nosso trabalho, a nossa vida fazer sentido para a gente. Então, é muito importante saber assim, onde eu estou, eu me realizo, saber de onde eu venho, para onde eu vou. Eu fiz um curso de filosofia que a professora contava a historinha do trem. Eu já contei essa historinha para algumas pessoas que convivem comigo no meu dia a dia. Tinha um trem, tinham 3 vagões no trem, e precisava de um novo maquinista para aquele trem. O primeiro vagão era o vagão das pessoas mais ricas, então as cadeiras eram mais espaçadas, a comida era de melhor qualidade, tinha boas bebidas. O segundo vagão era o vagão das pessoas de classe média, então tinha comida, tinha bebida, mas as cadeiras eram próximas, todo mundo estava sentado, mas era tudo muito apertado. E o último vagão era das pessoas mais pobres. Então, faltava comida, não tinha bebida suficiente, algumas pessoas ficavam em pé. E aí teve essa necessidade de ter um novo maquinista e alguém da classe média se candidatou e foi na classe alta e falou assim, olha, se eu for o maquinista, eu vou descarrilhar o último vagão. A gente não precisa das pessoas pobres, então eu vou descarrilhar o último vagão. E foi no vagão das pessoas pobres e disse assim, olha, se eu for maquinista, eu vou dividir a riqueza do primeiro vagão para todo mundo. Eu vou colocar vocês lá, ocupar os locais vagos, vou dar comida, bebida, enfim. Acabou que essa pessoa foi o maquinista, né? Ele foi eleito por todo mundo como maquinista do trem. E aí, eu sempre pergunto, o que é que fez as pessoas votarem nele? E aí, nas oportunidades que eu tenho de discutir isso, que ela também, a professora, fez com a gente, é sempre assim, estavam olhando o interesse próprio, ele conseguiu ludibriar as pessoas. Só que ocorre que esse trem, uns 500 metros à frente, existia um precipício, a linha acabava, esse trem caía. Então, o que é que traz sentido nessa história? É que a gente precisa saber de onde a gente vem, para onde a gente está indo. Podia ser o melhor maquinista do mundo. Se daqui a 500 metros não existisse mais a linha do trem, não fazia sentido ter um maquinista. Então, é muito importante a gente conhecer o nosso propósito, entender qual legado a gente quer deixar na nossa vida. E para isso, é muito importante que a gente tenha motivação. E motivação vem através de 3 aspectos. Eu acredito que motivação vem através de 3 aspectos importantes. Maestria, que é saber fazer. E quando a gente sabe fazer, a gente tem autonomia, porque a gente tem segurança para fazer. Então, a gente consegue autonomia. E tendo maestria e autonomia, a gente se linka ao nosso propósito. Mais uma vez, a gente fala sobre propósito. Mas motivação é algo que a gente não tem todo dia, né? É muito romântico dizer que a gente tem motivação todos os dias, que todos os dias a gente acorda, levanta com ânimo, com motivação, com felicidade. Então, como a gente sabe que motivação ela não vem todos os dias, a gente precisa ter uma outra coisa na liderança que para mim também é um fator fundamental, que é a disciplina. Ter disciplina é essencial. A disciplina nos ajuda a nos alicerçar quando a gente perde ou quando a gente não está com a motivação. Então, é muito importante exercer a disciplina, executar a disciplina, saber o que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer, que horário a gente tem que fazer, porque nem todos os dias a gente vai ter motivação. E a gente acha que motivação é muito mais o outro vai nos dar motivação. Mas a motivação, ela precisa ser nossa. Nós precisamos buscar a nossa motivação, nós precisamos buscar a nossa maestria, o nosso propósito, a nossa autonomia e encontrar o nosso propósito. E um outro aspecto que eu acredito que seja muito importante para a liderança é a confiança, né? Não acredito que exista liderança de verdade, liderança transparente, liderança honesta, se não existir confiança. Algo que eu queria ter falado no início que eu esqueci é que liderança não é eu não sou líder se eu estou no cargo de gestão. Isso não é um condicional, tá?
eu sou líder da minha vida, eu sou líder de mim, eu sou líder do meu par, mas liderança não está condicionada a um cargo de gestão. Eu posso ser líder sendo um ASG, eu posso ser líder sendo um técnico de enfermagem, eu sou líder sendo um enfermeiro, eu sou líder sendo um fisioterapeuta. Liderança não está ligado diretamente a um cargo de gestão, apesar de que gestão e liderança se complementem. Então, liderança, para mim, para existir um conceito de liderança, precisa existir confiança, né? Então, você ser capaz, demonstrar capacidade para a sua equipe, demonstrar para a sua equipe que você sabe fazer, ser crível, então agir com integridade, ser justo. Liderança que inspira é aquela liderança que traz o senso de justiça, mesmo que, às vezes, não pareça que você está sendo justo. Conectado, então se preocupa com o outro, correspondente, mantém fidelidade. Então, esses 4 Cs da confiança reforçam a confiança, né? Existe esse conceito de 4 Cs da confiança, e para mim, confiança é uma base fundamental para a liderança. Não existe liderança sem ter confiança. Outro aspecto fundamental, que é o desafio do nosso século, é a comunicação, né? Então, tem essa charge bem legal que eu gosto, que é Lutero fez uma pergunta pertinente. Quem nunca brincou, né, de telefone sem fio? E Bento XVI agora é crente. Comunicação é muito desafiador na liderança, né? A gente fazer com que a equipe compreenda aquilo que a gente está falando. E comunicação não é sobre nós, comunicação é sobre o outro, é o entendimento que o outro tem. Então, a gente precisa buscar muito, é muito importante que a gente busque uma comunicação assertiva, ou seja, aprenda a entender o outro. Antes de eu me comunicar, eu preciso entender o outro. Tem embasamento, a comunicação fica muito mais assertiva quando eu tenho embasamento no que eu estou falando. Aprenda a ouvir na essência. Muitas vezes a gente ouve para responder. O desafio legal é a gente ouvir para compreender o que o outro está falando. Existem muitos aspectos na comunicação que não são ditos, que as pessoas falam verbalmente para a gente uma coisa, e existem aspectos não verbais que são importantes da gente entender. Seja um bom intermediador. Atenção à sua fala. Busque a evolução contínua. Então, nem todas as vezes a gente vai ter uma comunicação assertiva, mas é importante a gente buscar essa evolução contínua, a gente se reconhecer nessa comunicação. Acerte o momento. Muitas vezes a gente perde a oportunidade de ter uma comunicação assertiva, porque a gente não escolhe o momento certo. Então, volto para o autoconhecimento. Se eu me percebo ansioso, se eu me percebo com raiva, se aquela situação trouxe algum gatilho para mim, não é o momento de você tomar uma decisão. Respire, beba uma água, escreva, mande um e-mail, escreva um e-mail, mas não envie. Mas um momento é crucial para uma comunicação assertiva. Na liderança é muito importante a gente compartilhar metas, falar para a nossa equipe o que a gente busca deles, o que a gente quer com eles. Então, muitas vezes os objetivos ficam com a gente. A gente não fala para a nossa equipe, eu sou enfermeira da UTI. Eu não falo para a minha equipe claramente que eu quero que naquele plantão meu objetivo seja administrar todas as medicações dentro do horário. Eu sou coordenadora do internamento, eu não falo para a minha equipe claramente que a minha meta de queda seja 0,9%. É muito importante a gente compartilhar a meta com a equipe, compartilhar os objetivos e convencer as pessoas da necessidade da realização desse objetivo. No adulto, diferente da criança, as coisas precisam fazer sentido. Sem sentido, eu não tenho engajamento. E o comprometimento e engajamento são fundamentais para fazer acontecer. E resultados parciais positivos devem ser comemorados e servem de motivação para o alcance do objetivo principal. Então, é muito comum a gente ver, eu quero chegar a 80% de determinado indicador. Eu estava em 40%. Mês que vem eu estou em 50%. No outro mês eu estou em 60%. Mas a gente não comemora, a gente só comemora quando chega aos 80%.
Não, eu estava 40, saí para 50, comemore, mostre para a equipe, porque isso vai ser instigante para as pessoas. Tem instituições que permitem que o colaborador traga um amigo para conhecer o seu trabalho e os seus resultados. Por quê? Porque isso é um fator motivador. Outro aspecto importante para a liderança é feedback. E feedback verdadeiro, né? Feedback contínuo. Não precisa aguardar grandes momentos, aguardar o momento ideal, assim, juntar várias coisas para fazer o feedback. Se você conseguir fazer um feedback sincero, um feedback honesto, um feedback justo, continuadamente, você consegue estabelecer uma relação de confiança com a sua equipe, porque você traz segurança para a sua equipe, e feedback ele não precisa ser só para a sua equipe. Eu posso dar feedback para o meu par, eu posso dar feedback para o meu líder, porque isso traz confiança. Então, quando a gente fala de liderar, eu não lidero só o meu liderado, eu lidero o meu par, que é muito desafiador, né? Eu lidero o meu líder, eu falo para o meu líder, eu dou feedback para o meu líder. E feedback eu não estou falando sobre a pessoa, eu estou falando sobre atitudes, sobre o processo de melhoria. Então, feedback bem dado, feedback assertivo, feedback contínuo é muito válido. Inteligência emocional, né? A nossa capacidade, Ingrid está aí, de regular as nossas emoções, né? Ingrid, estou de parabéns, regular as nossas emoções. Fala muito, tem muito link, junta tudo isso do que é ser líder, né? Então, chegar se autoconhecer, trazer esses aspectos de autoconhecimento com verdade, saber quem nós somos, o que é que a gente tem de forte, o que é que a gente tem de ponto de melhoria, quais são características que em alguns momentos são boas e que elas também são ruins em outros momentos, fazem com que a gente gerencie adequadamente as nossas emoções, respeite a si e faz com que as outras pessoas também nos respeitem. Traz capacidade de automotivação, maior tolerância e capacidade de resiliência, melhores relações interpessoais, controla seus impulsos e regula o estado de humor, maior capacidade de comunicação, tomar decisões mais adequadas. Então, a inteligência emocional traz todos esses aspectos para a gente. Um outro aspecto que é super importante é a relação interpessoal. Tem um livro que acho que é Gerenciando Mudanças, eu não lembro agora o nome do livro, que ele fala que, às vezes, o grande líder nem é quem está ocupando o maior cargo de gestão na instituição. O líder de verdade é aquela pessoa que está no meio da pirâmide hierárquica, né, no organograma ali, e que tem uma ótima relação interpessoal, porque essa pessoa é capaz de influenciar outras pessoas. E aí, eu li um outro livro que é bem interessante, que fala que nós Homo sapiens, vivemos na mesma época, né? Nós somos contemporâneos dos Neandertais. E o que é que nos diferenciou? O que é que fez nós, Homo sapiens, continuarmos a nossa existência e os Neandertais não? A nossa capacidade de relação interpessoal, de se ajudar, né? De trabalhar em conjunto. Os Neandertais, eles saíam para caçar sozinhos. Então, eles eram devorados por feras, eles não conseguiam sobrevivência. E os Homo sapiens não, eles entenderam em um determinado momento da evolução que se eles fossem caçar em grupo, eles tinham maior êxito. Se eles cozinhassem em grupo, eles tinham maior êxito. E isso garantiu a evolução da nossa espécie. Então, a capacidade, a relação interpessoal é algo muito importante e é algo que eu acredito e tento praticar muito na minha vida prática profissional. A visão sistêmica, né? Então, assim, olhar o todo é muito mais fácil para a gente, muito mais cômodo olhar para o nosso processo, porque é um processo que a gente já conhece, a gente se indispõe menos, mas é muito importante a gente ter a visão sistêmica. Eu sempre falo com a minha equipe, quando a equipe vem falar alguma coisa, Aline, eu quero tal coisa, ou vem divergência entre duas áreas. Eu faço uma pergunta, se você fosse o dono dessa empresa, o que é que você tomaria de decisão? Se essa empresa fosse sua,
e essas duas áreas tivessem esse conflito, o que é que você faria? Porque faz com que a pessoa desenvolva a visão sistêmica. Sai do campo de eu olho a minha área para eu olho o que realmente importa. Porque é muito mais fácil a gente ver à primeira vista, né? Então, assim, os meninos brincam assim, a gente tem que levar para você já pensando nas perguntas que você faz para a gente. Porque é muito fácil a gente olhar o óbvio, mas é muito mais enriquecedor a gente ver além do que é visto. Então, eu convido vocês a pensarem muito sobre isso. A capacidade de desenvolver a visão sistêmica. Não é o meu interesse, não é o seu interesse. O que é melhor? E, às vezes, o que é melhor dói mais para fazer. É mais difícil fazer. Não existe liderança sem desenvolvimento, né? Sem estudar, sem se atualizar, sem buscar de verdade uma melhoria contínua. E essa melhoria contínua, esse estudo, ele pode acontecer também na própria prática do trabalho. Então, é importante reconhecer um par que te eleve, que te coloque para frente, que te instigue, que faça você estudar em conjunto. É importante reconhecer o talento do outro, a competência do outro, pedir ajuda, mas é importante também a gente buscar o nosso autodesenvolvimento. Então, assim, o quanto eu estou estudando para estabelecer essa minha prática, porque o conhecimento técnico ele é muito diferencial. Em muitas discussões, em muitas falas, em muitas conversas, quem tem o maior conhecimento tira vantagem, porque conhecimento é muito importante. A gente precisa conhecer a técnica, a gente precisa se fundamentar teoricamente também. E ser líder não é fácil. Aí, isso aqui é o que eu acredito, tá, gente? Liderar não é fácil. É importante a gente assumir algumas posturas. Eu acredito muito nessas dicas, vou colocar assim, tá? Não são impositivas, são construções. Então, é importante dedicar tempo para conhecer a sua equipe, cuidar das pessoas. Então, quanto tempo vocês que estão aqui ouvindo esse bate-papo, não vou dizer participando porque a gente não está interagindo, mas quanto tempo vocês têm tirado, dedicado para conhecer a sua equipe? Conhecer de verdade. Cuidar da sua equipe, cuidar dos seus colegas, dos seus pares. Olhar para as pessoas e ver, tá tudo bem? Como é que você tá? Proporcione encontros para discutir ideias, enfrente o dia a dia juntos. Muitas vezes a gente só se encontra para discutir problema. E quando a gente discute problema, a gente está em lados diferentes normalmente. Então, proporcione encontros para discutir ideias, porque ideias criam conceitos e conceitos criam confiança. E às vezes a gente muda, se antecipa a um problema que a gente nem sabe que existe. Como é que está o equilíbrio na sua vida? O quanto você está conseguindo viver de forma equilibrada, viver o trabalho, a sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida de estudo, o quanto isso está equilibrado, né? Como está essa questão do equilíbrio? Está conseguindo cuidar da sua saúde? Está praticando alguma atividade física? Está se dedicando à sua alimentação? Fazendo coisas que vocês gostam? Semeie a união. Isso é muito importante para a liderança, né? Então, tentar pensar no outro, tentar compreender o outro, entender que a relação não é sobre a gente, a relação é sobre o outro. Ter essa percepção, porque às vezes é muito fácil para a gente falar, mas é difícil colocar em prática. Então, todos nós temos a oportunidade de melhoria, todos nós estamos aqui aprendendo no processo evolutivo. Eu acredito muito que nós estamos num caminho que a gente não vê o fim, então todos os dias são oportunidades diárias. Eu li um livro de Kobe Bryant, aquele jogador de basquete, que ele traz uma teoria da terra dele, que é Mamba Mentality. Ou seja, todos os dias eu tenho a oportunidade de fazer a minha vida. Então, hoje é importante para a minha construção de vida. Então, semeia a união.
Como é para você reconhecer falhas e pedir desculpas? Ser líder também é reconhecer falhas e pedir desculpas. Isso traz muito, muito, muito confiança. A sua equipe olha para você diferente. Isso, para mim, foi o divisor de águas. Quando eu comecei a reconhecer as falhas e pedir desculpas, ser verdadeira com isso, eu me percebi na minha carreira em um outro momento. Seja flexível. Então, é importante ter flexibilidade. Nada é tão preto e nada é tão branco, nada é tão 8 e nada é tão 80. Então, ser flexível é muito importante. Tenha comprometimento. Eu acho que o comprometimento é algo que vem de dentro. A gente não pode esperar comprometimento do outro. A gente precisa se comprometer de verdade com aquilo que a gente está fazendo. Eu acredito muito nisso. É um valor que eu acredito muito. Ter comprometimento. Fazer as coisas com amor, com verdade, com dedicação. Se permita trabalhar com pessoas diferentes de você. É difícil, é muito desafiador trabalhar com pessoas muito diferentes da gente, mas traz um enriquecimento muito grande. Pessoas diferentes da gente nos ajudam a ver os nossos pontos cegos. Então, todos nós temos pontos cegos. E as pessoas diferentes da gente nos ajudam a perceber esses pontos cegos. É muito bom quando a gente tem alguém que trabalhe com a gente, que seja parecido com a gente, que seja alinhado com o nosso propósito e que consiga ver os nossos pontos cegos. Mas trabalhar com pessoas diferentes também é uma grande oportunidade. Nós tendenciamos a buscar espelhos. Então, eu quero alguém que trabalhe comigo, que seja como eu, né? Que tenha o meu jeito, que me conheça. Mas trabalhar com pessoas diferentes, apesar de ser mais desafiador, traz muitas oportunidades de crescimento e evolução. Basta que a gente esteja aberto para isso. Sintonize com o seu time. Ninguém vê um maestro parar a orquestra e falar assim: Ei, você é do violino, isso aqui não tá legal, não. No olho, no gesto, eles se comunicam. Então, é muito importante a gente sintonizar com o nosso time. Tem pessoas da minha equipe que eu olho e que eu sei o que a pessoa está falando para mim naquele momento. Então, isso é muito importante, estabelecer. E vejam que parece até repetitivo o que eu falo, de autoconhecimento, de confiança, de engajamento. Se conecte, acolha e promova o engajamento, né? 50% do engajamento é intrínseco, certo? Vem da gente. Mas a gente, líder, tem 50% de oportunidade de promover engajamento no outro. Então, fazer com que as pessoas tenham maestria, que as pessoas tenham autonomia, que as pessoas se conectem ao seu propósito, ajudam muito no engajamento, que as pessoas estejam felizes no ambiente. Então, é importante a gente cuidar das pessoas, cuidar das relações que a gente tem com as pessoas. E que isso seja de verdade, tá? E liderança é isso, gente. Assim, é uma decisão que cabe muito a gente, tá? Ser líder é muito difícil, muito, muito, muito difícil. É muito desafiador, exige muito da gente, exige muita energia, mas cabe a gente decidir virar essa chave, cabe a gente fazer essa escolha. Então, não entregue essa escolha, não entregue o trabalho de vocês na mão das outras pessoas. A liderança é nossa, é uma escolha nossa e depende da gente. E eu deixei algumas ideias, algumas dicas, alguma lâmpada para vocês aí. Não tenham medo do novo. O novo assusta, mas o novo é bom. Se supere em frente. Eu acredito muito que o impossível não existe, né? Eu sou fã de Chorão. O impossível é só questão de opinião. É porque a gente ainda não pensou na solução, porque quando a gente pensa, o possível ele deixa de existir. Evidencie suas competências e habilidades, se conheça, porque quando você se conhece, você conhece o outro também, então é importante você falar para o outro, não dar feedback só negativo, falar o que é positivo, reforçar o que é positivo, porque o que é positivo na gente é muito mais fácil da gente potencializar do que o que é negativo. Seja ágil, compartilhe conhecimento. O conhecimento ele só faz sentido quando ele é compartilhado. Desenvolva a visão sistêmica,
seja honesto e ético, faça boas amizades e seja feliz. E aí, assim, como o tema é construção diária, eu quis deixar uma mensagem aqui, que é: confie em você, na sua intuição e invista em conhecimento e aprendizado. Acho que liderança é feita nesse conjunto, intuição e conhecimento, acreditar em você e aprender. E provoque a mudança que você acredita. É isso. Obrigada. Deixa eu voltar aqui e abrir minha câmera. Obrigada. Alguém quer falar alguma coisa? Ana! Que prazer ter você aqui. Eu tô aqui só pensando, só pensando, só pensando, só pensando. Eu fiquei feliz porque eu me senti jovem. Eu me considerei nessa geração aí que tá chegando agora. Então eu me senti jovem, assim, sabe? Que acho que jovem é um estado de espírito. Assim, Aline, é pura reflexão. Acho que bem aquilo que a gente vem. Eu não vou falar, porque, enfim, né? Vou deixar o pessoal aí, mas para mim foi incrível. De verdade, obrigada. Oi, Ana! Vivi, eu vi aqui no chat que Cleidinaldo perguntou como diferenciar feedback não assertivo versus a pessoa não aberta ao feedback. Eu vou falar o que eu acredito, tá, Clay? Depois eu posso até estudar um pouco mais para conversar com você sobre isso. Eu acho que o feedback, para a gente primeiro conhecer se foi assertivo, se não foi assertivo, vem do autoconhecimento, né? Então, conhecer a gente para poder falar sobre o outro. Se perceber naquele momento, então ver se você foi verdadeiro, se as palavras que você trouxe foram bem aplicadas, se o momento foi o ideal. E também conhecer a sua equipe, porque se você dá um feedback e você sabe que aquela pessoa já tem um perfil de resistência, que aquela pessoa não tem um autoconhecimento, que aquela pessoa não pratica isso, você vai saber que aquela pessoa não estava aberta ao feedback. Mas antes de você analisar a pessoa, eu sugiro sempre que você olhe para si, né? O quanto isso foi assertivo, o quanto eu não falei sobre a pessoa, mas eu falei sobre a atitude delas, eu falei sobre o processo, sobre uma ação específica. Mas aí eu tenho Ana, eu tenho Ingrid aqui que podem falar melhor sobre isso, se fiquem à vontade. Oi, gente. Aline, eu acho que tem algo também super interessante que eu gosto aqui sempre de trazer. A gente, quando está iniciando o nosso processo de liderança no início, a gente precisa saber muito o que é nosso e o que é do outro, né? E aí, às vezes, a gente sofre muito porque quando a gente está gerindo pessoas, porque a gente tende se não tiver cuidado, e aí entra o processo do autoconhecimento que você trouxe assim, com muita assertividade, do quanto é importante a gente começar entendendo aquilo que é nosso, né? Se a gente aí entra o que Clay trouxe, quando saber se foi correto, se foi assertivo, se não foi. Então, acho que saber separar, desde que você entenda que aquele feedback ele foi voltado para algo que é do comportamento da pessoa, foi uma situação que aconteceu ali na empresa, no trabalho. Então, trazer dados e fatos para que faça sentido para a pessoa e que talvez não vai fazer um sentido a um prazo curto, né? Talvez só vai fazer sentido a um médio ou longo prazo, às vezes não vai nem fazer. Mas eu acho que é você, de fato, ter essa clareza. No início, a gente às vezes se embaraça com isso, né? Eita, será que, de fato, eu conduzi correto, eu não fui? Então, acho que entender realmente aquilo que é nosso, aquilo que eu conduzi de maneira assertiva ou não, e entender também que faz parte do processo de construção, assim como a Aline trouxe também aqui. A gente vai errar, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com, obviamente, os erros que a gente faz com o outro, porque a gente sabe que afeta, né?
mas que isso vai acontecer. Acho que acima de tudo a gente está atento a esses erros, para que a gente também tenha, assim como você também trouxe, Aline, muita sensibilidade para pedir desculpa quando for necessário, para dizer, ó, né, acho que pisei na bola, não era um caminho adequado para eu ir. Então, eu queria te dizer que, ó, talvez esse seja o melhor caminho, realmente eu me equivoquei, enfim. Queria parabenizar, Aline, acho que palestra super completa, né? Você veio permeando aí várias áreas aí da liderança, conceituou muito bem a questão da gestão de saúde e veio trazendo essa questão também da liderança no olhar comportamental, muito bom. Parabéns. Obrigada, Ingrid, você, como sempre, muito, 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 sou muito... Gente, eu sou fã de Ingrid, tá? Hashtag, fica a dica. Obrigada, Aline. Vi. Gente, eu não sei se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, se ninguém quiser se colocar. Eu acho que a gente encerra num momento de silêncio mesmo, que para mim, pelo menos, serão muitas reflexões, muitas reflexões. Maravilha, então, gente. Muito obrigada e boa noite para vocês. Obrigada por estarem aqui até essa hora. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo. Tchau, boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Parabéns, Aline. Parabéns.